Olá, tudo bem? Mais um IGTV, hoje é segunda, começa mais uma semana boa pra gente e vamos continuar falando um pouco sobre comunicação política, já que a gente está no início do mandato e esse é um momento importante para trabalhar tanto a definição da sua comunicação como iniciar já as próprias ações políticas. Eu vou trazer aqui a questão das redes sociais na estratégia de comunicação política. Esse é um tema que já está no mundo político há pelo menos 10 anos, mas ele ainda traz muitas dificuldades, principalmente quando tem novas redes sociais aparecendo o tempo todo, né? Agora a moda é a Clubhouse, mas como muita gente ainda não conhece, né, não é bem hora da gente falar sobre isso e muito menos de pular nela como profissionais de política e da comunicação. Temos ainda que entender como funciona, né? Há mais ou menos 12 anos atrás eu escrevi um artigo sobre o uso do Twitter como ferramenta de comunicação eleitoral, analisando a campanha presidencial de 2010, né? Era um pouco 2008, 2010, né? Pegando 2008, 2010. A gente estava no boom da eleição Barack Obama 2008, que trouxe as redes sociais para o cenário de dianteira da comunicação eleitoral, no caso, lá, né? Depois é que foi trazida para o mandato dele como comunicação política. Porém, não foi entendido muito bem o que o Obama fez com aquela comunicação durante a campanha, a rede social que foi criada. Eu não lembro bem o nome, que era uma rede social específica, meio que intranet para os apoiadores do Obama. A principal função era angariar recurso para a campanha, porque nos Estados Unidos o sistema é diferente, né? O horário na TV é pago, né? A maior audiência é na TV ainda, é pago e precisa a campanha angariar dinheiro para pagar essa TV. Então a principal função da rede social ali do Obama era isso, angariar fundo. E o segundo, e super importante para a estratégia, era colher informação. Porque hoje a gente sabe, né, uma década depois, que a questão dos dados é super importante nesse processo. Porém, naquele tempo era uma inovação o uso disso na política, porque toda pessoa que se cadastra fornece seus dados. Então, a campanha dele tinha dados privilegiados sobre os eleitores dele, preferências, sexo, idade, escolaridade, renda, os básicos que a gente consegue aferir em pesquisa e outros que a gente não consegue, que são dados subjetivos, né, que a gente tem que fazer uma pesquisa qualitativa. Então essa rede trazia os dados para eles. E essa experiência que a gente teve na eleição presidencial seguinte aqui no Brasil foi um uso muito apressado das redes sociais, em especial o Twitter, que tinha esse perfil mais de opinião, de conversa, mais afeito à política. E os presidenciáveis usavam essa ferramenta mais como um espelho e uma reprodução do que estavam fazendo já com suas propagandas eleitorais no rádio e TV. Então era como se fosse apenas mais um espaço, não foi dada muita importância às potencialidades da ferramenta, né? Agora em 2021 a gente tem outra perspectiva, a gente tem profissionais especializados em marketing político digital. Por exemplo, o avanço é muito grande. A gente viu a última eleição presidencial ter a internet como uma fonte de comunicação gigantesca, fazendo frente aos tradicionais rádio e TV, não superando e não substituindo, tá? Não confundam. O rádio e TV ainda são os principais porque são comunicação de massa. Apesar da gente ter um acesso muito grande às tecnologias, o acesso da internet e o acesso às ferramentas para o uso da internet não são homogêneos no nosso país, muito menos no mundo, né? Já falei para vocês algumas vezes que existem lugares no Brasil onde a tecnologia mais avançada é um orelhão. Então, temos que ter cuidado com isso, quando a gente for traçar a estratégia, dependendo de onde você está atuando politicamente. Para não esquecer que as ferramentas tradicionais de comunicação são ainda as mais importantes. Um ponto que eu quero colocar é para a sua estratégia de comunicação política nas redes sociais, que é o seguinte: para que serve? Para você ter uma aproximação maior com o seu público, com o seu eleitor, com o seu apoiador. Porém, é preciso tomar alguns cuidados, porque nós estamos falando de estratégia, certo? Tudo tem que ser muito bem pensado.
A característica da rede social é a espontaneidade, é a proximidade, mas quando se está no papel, você é um representante político, uma representante política, líder político ou política, você é uma referência e você projeta as necessidades das pessoas, então tem que tomar cuidado com essa espontaneidade, certo? Separar o que é público e o que é privado. Você tem que trabalhar com a sua persona política. Ah, mas eu vou falsear a realidade, não vou dizer quem eu sou, não. Você tem que ter coerência com quem você é politicamente e quem você é como pessoa. Até porque a sua persona política é baseada na sua história e na sua personalidade. Se você tiver algum profissional que faça comunicação ou estratégia e diga que a sua persona política é diferente, esse profissional não sabe trabalhar, tá? Porque a gente não pode falsear a realidade, porque você é um ser humano e essa mentira não se sustenta por sequer um segundo no mundo dos smartphones, certo? Então, a sua persona política é um reflexo de você, mas você tem que tomar cuidado com o que é muito você e o que é o representante. Você não vai ficar postando fotos ou opiniões deitado ou deitada na sua cama, né? A gente vê isso com alguns influencers, com essa coisa da intimidade e tudo, mas você é o presidente, o governador, a prefeita, a deputada, a vereadora, você não vai fazer isso, tá? Nem no seu perfil pessoal, porque não existe, uma vez representante político, uma vez líder político, você não é mais uma pessoa comum, tá? Você é uma pessoa pública, a sua função é pública, então tem que tomar muito cuidado com isso, essa diferença entre o que é público e o que é privado. Pra você não sair postando tudo, desde a hora que você acorda, a hora que vai dormir, se vai no banheiro, se vai participar de live, a gente já viu coisas interessantes. Tem até um episódio onde a pessoa era, se eu não me engano, ele era prefeito de uma cidade do interior, estava participando de um curso, um seminário online, né, todo mundo com as câmerazinhas e tal, e ele foi fazer uma pergunta, abriu a câmera, eis que ele estava deitado na cama, de bermuda, assistindo o seminário, o que era do direito dele, porque ele estava fazendo isso fora do horário comercial, mas não abre a câmera para fazer a pergunta, porque mais de 200 pessoas estavam vendo a criatura naquela circunstância, né? Então não é interessante. Tomar cuidado com isso. A questão da imagem. Construção da sua imagem, a divulgação da sua imagem, ela perpassa por todos os canais de comunicação. Nas redes sociais não é diferente, tá? Não estou falando de imagem fabricada, estou falando de imagem planejada. Tomar cuidado com isso, tá? Aí são todos os elementos de imagem, a gente já até conversou sobre isso nos posts, vários posts ao longo do ano passado e alguns ao longo dessa semana. A questão da importância da construção da sua imagem. Tome cuidado. Ela tem que ser coerente também, tem que ser a mesma linha de comunicação dentro da rede social. O que a gente tem que atentar de diferente na rede social é a velocidade da informação, essa questão da proximidade, certo? Porém, não pode descuidar da estratégia que é traçada na linha mestra da sua comunicação, seja de mandato, seja de projeto político, porque você pode não ter sido eleito ou eleita agora, mas você ainda tem um projeto político, uma atuação até chegar a ser eleito ou eleita novamente. Então, tem que tomar cuidado, porque isso faz parte da reputação também. Outro ponto é a questão do discurso e a comunicação horizontal. Nesse exemplo que eu dei lá atrás, da campanha de 2010, a rede social do Twitter ela foi tratada muito com a comunicação unilateral, né? A vertical, de cima para baixo. Eu estou emitindo informação, comunicação, e a característica da rede social não é essa. Na verdade, a palavra interatividade quer dizer exatamente isso, você emite e recebe ao mesmo tempo. Então você está dando uma informação e recebendo uma informação, seja notícia, seja dado, seja informação pessoal, seja opinião, tudo ao mesmo tempo. Então é comunicação horizontal, você não é a autoridade da informação, você não tem verdade absoluta sobre aquela opinião que você está emitindo. Então tem que ter preparo para isso, tá? Tomar cuidado com essa questão da imposição de opiniões, posições e informações. A comunicação na rede social ela é de natureza horizontal, vai e vem, fluxo contínuo e horizontal, não esquece esse detalhe. Outro ponto, anotei aqui para não esquecer esse último,
que é super importante em termos de estratégia. Interação é informação. Tudo que as pessoas estão dizendo para você na rede social é informação estratégica. Assim como a campanha do Barack Obama colheu informações sobre os eleitores dele, você pode colher informações sobre perfil eleitoral, tendências de comportamento político e eleitoral, cultura, economia, tudo, absolutamente tudo. Você pode trabalhar isso em padrões. É importante que você tenha um profissional na sua equipe de comunicação que esteja acostumado a analisar as métricas, porque as métricas não são só números de curtida, etc. São testes também. Você emite uma informação sobre determinado projeto de lei que você aprovou ou que está em discussão da sua autoria ou do seu grupo. Aí você vai rastrear hashtags, vai rastrear comentários, vai rastrear palavras-chave sobre isso para saber qual a opinião das pessoas sobre isso. Porque isso ajuda na sua decisão política, ajuda na modulação do seu discurso, ajuda no seu posicionamento sobre aquele assunto, entendeu? Então vamos ter cuidado com isso. Informação é poder nesse caso. A rede social não é só diversão, certo? É fonte de informação contínua, tá bom? Então 10 anos depois a gente tem a obrigação de usar a rede de forma responsável, de forma produtiva e principalmente para trazer a natureza da comunicação política, que é informar as pessoas sobre a sua atuação, ok? Vamos ter um cuidado maior com a sua equipe de comunicação digital, que é essencial nesse mundo que nós vivemos hoje, em pleno 2021, tá bom? Um abraço!